Você acredita que controla seus desejos? Sente que suas escolhas, seus amores, suas paixões são decisões suas? Carl Jung diria que não. Na verdade, ele diria que a maioria de nós está sendo controlada por forças invisíveis que vivem dentro da nossa própria mente. Desejo não é só química, não é só impulso. É linguagem. Uma mensagem que o inconsciente tenta mandar para você e você quase nunca entende. Quantas vezes você já se pegou atraído por alguém errado? Quantas vezes se envolveu em situações que pareciam contra a lógica, contra seus valores, contra o que você diz querer? Mas mesmo assim, você quis. E depois talvez tenha se arrependido. Ou não entendeu por quê. Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida. E você o chamará de destino. E esse destino, às vezes, tem nome, cheiro, pele. Aparece em forma de paixão, vício, compulsão. Às vezes, se disfarça de amor. Outras vezes, é só um desejo que te tira o sono e você não consegue explicar por que ele veio, nem por que não vai embora. Esse vídeo não é sobre sexo. É sobre o que o sexo revela. Sobre as camadas escondidas do seu desejo e sobre por que elas importam mais do que você imagina. Prepare-se para mergulhar num território onde o corpo fala a língua da alma e o desejo é só a ponta do iceberg. Porque quando você entender o que está por trás da sua atração, talvez pela primeira vez, você veja quem realmente está no controle. Quando se fala em psicanálise e sexualidade, quase todo mundo pensa em Freud. O complexo de Édipo, a repressão dos instintos, o desejo reprimido, tudo isso ficou famoso. Mas o que quase ninguém fala é que Carl Jung discordava de Freud, e discordava profundamente. Freud acreditava que tudo girava em torno do sexo como uma força biológica, uma pulsão fundamental. Já Jung achava que o desejo sexual era só um dos caminhos por onde o inconsciente se manifesta. E mais do que isso, que o desejo revela algo sobre quem você é ou sobre quem você está tentando se tornar. Para Jung, o inconsciente não é só um depósito de traumas. Ele é também um arquétipo criativo, uma inteligência oculta que tenta guiar você em direção ao seu próprio desenvolvimento, mesmo que de formas estranhas, dolorosas ou contraditórias. E onde o desejo entra nisso? Jung dizia que o desejo sexual pode ser uma linguagem simbólica, ou seja, quando você se sente atraído por alguém, quando sente tesão, paixão, obsessão, isso pode não ter nada a ver com aquela pessoa. Pode ser que o que te atrai, de verdade, é algo nela que representa uma parte de você que está escondida, suprimida, esquecida, algo que você precisa integrar. Por exemplo, você é uma pessoa controlada, racional, metódica, e de repente se apaixona por alguém caótico, impulsivo, livre, quase irresponsável. Aquela pessoa pode estar representando a sua sombra, a parte de você que foi reprimida, mas que quer viver. E o desejo é a faísca. O desejo é o grito do inconsciente dizendo: você precisa disso. Você precisa se reconectar com esse pedaço que você deixou para trás. Jung não via o sexo como algo pecaminoso ou puramente físico. Ele via como uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Uma espécie de ritual às vezes cego, às vezes perigoso, mas sempre revelador. Ele dizia: aquilo que você mais deseja pode esconder aquilo que você mais teme. Então, quando você sente aquele desejo intenso, quase irracional, talvez não seja só tesão. Talvez seja um chamado. Talvez o seu inconsciente esteja tentando te mostrar o que falta em você. Talvez o que te atrai nos outros seja exatamente aquilo que você precisa se tornar. Por isso, Jung falava tanto da importância de olhar para o desejo com atenção, não com julgamento. Ele não dizia: siga seus desejos cegamente, nem reprima tudo. Ele dizia: observe, escute. O inconsciente fala através dos símbolos. E o sexo é um dos símbolos mais poderosos que existem. Essa perspectiva muda tudo.
Porque de repente aquela pessoa que te atrai não é só uma pessoa, é um espelho. Um espelho que revela aquilo que sua consciência ainda não enxerga. Você já teve a sensação de que dentro de você existe alguém a mais? Alguém com desejos, medos e sentimentos que não parecem seus? Talvez uma parte mais suave, mais intuitiva, ou, pelo contrário, mais agressiva, mais ousada. Carl Jung chamou essas figuras interiores de ânima e ânimos. Para ele, todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino à ânima. E toda mulher carrega dentro de si uma imagem inconsciente do masculino, o ânimos. Mas isso não é sobre gênero. É sobre princípios psíquicos, sobre forças opostas e complementares que vivem dentro de todos nós, independente do nosso corpo, identidade ou orientação. A ânima representa o mundo da intuição, da emoção, da entrega, da beleza, da conexão com o mistério. O ânimos representa o mundo da razão, da ação, da força, da direção, da lógica. Essas figuras se formam ao longo da vida, através da relação com nossos pais, com os modelos culturais, com os afetos da infância. Elas se alimentam daquilo que a gente ama e daquilo que a gente teme. E o mais curioso é, essas imagens internas influenciam profundamente com quem a gente se envolve. Elas moldam o tipo de pessoa que atrai a gente. Elas moldam os nossos relacionamentos. Já se perguntou por que sempre se apaixona por um certo tipo? Ou por que se sente atraído por pessoas que te desequilibram emocionalmente? Segundo Jung, isso acontece porque você está projetando a sua ânima ou o seu ânimos no outro. Quando um homem se encanta por uma mulher cheia de mistério, beleza. Intensidade pode ser que ele esteja vendo nela a sua própria ânima projetada. Não está enxergando a mulher real, mas sim a imagem que vive dentro dele. A mulher se torna um espelho da alma dele. E claro, o mesmo acontece com mulheres que projetam seu ânimos em homens poderosos, frios, racionais ou até mesmo inacessíveis. A projeção faz parecer que o outro é mágico. Mas, na verdade, o que é mágico é o que está dentro de você. Essas figuras, a ânima e o ânimos, são como pontes entre a sua consciência e o inconsciente, entre quem você pensa que é e quem você ainda pode se tornar. O problema é que essas projeções também cegam. Você se apaixona por uma fantasia. E depois, quando a realidade aparece, o outro não é quem você idealizou, vem a decepção, o drama, o conflito. Por isso, Jung dizia que o processo de amadurecimento envolve retirar essas projeções, olhar para o outro como ele realmente é. E mais importante, reconhecer que tudo aquilo que você admirava ou desejava também mora em você. Esse processo é chamado de individuação, o caminho para se tornar um ser humano inteiro. Integrar o feminino se você é homem, integrar o masculino se você é mulher. E se você não se identifica com nenhum desses polos fixos, mais ainda, perceber que esses princípios são simbólicos e que a alma humana é múltipla, fluida e em constante transformação. No fundo, o desejo sexual e as relações que ele provoca são formas pelas quais o inconsciente nos empurra para crescer, nos empurra para confrontar o que falta, para buscar equilíbrio entre os opostos. Sexo, então, deixa de ser apenas prazer e se torna um ritual de autoconhecimento, uma tentativa de reencontro com as partes perdidas de si mesmo. E quando você começa a enxergar isso, as relações deixam de ser apenas encontros entre corpos e se tornam encontros entre símbolos, entre forças psíquicas que querem ser vistas, amadas e, finalmente, integradas. Você já desejou algo e imediatamente sentiu culpa? Ou teve um pensamento que julgou inaceitável, imoral, talvez até perigoso? Carl Jung chamou esse território interno de sombra. A sombra é tudo aquilo que a gente não quer ver em si mesmo. Tudo o que aprendemos que não pode, não deve, é feio, é errado. Mas o que acontece com o desejo quando ele é reprimido? Ele desaparece? Não, ele se transforma. E muitas vezes, ele se esconde.
Jung dizia que quanto mais reprimimos algo, mais ele se fortalece no inconsciente, mais ele ganha poder, mais ele quer se manifestar, e quando não encontra uma saída saudável, acaba saindo pela lateral. A sombra não é só aquilo que é ruim, ela também pode conter coisas boas. Coragem, ousadia, intensidade, potência criativa, sensualidade. Muitas pessoas reprimem o próprio desejo sexual porque foram ensinadas que sexo é sujo, ou porque associam prazer com vergonha, ou porque carregam traumas que ligaram o toque, o corpo, a entrega à dor. E o que não é vivido não morre. Ele se esconde e retorna em forma de sintomas, fantasias, compulsões, sonhos e até doenças. O desejo não atendido pode virar ansiedade, pode virar frustração crônica, pode sabotar relacionamentos, ou pode explodir em momentos de raiva, ciúmes, autossabotagem. Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Quando você nega seu desejo, ele te escraviza. Mas quando você olha para ele, com atenção e curiosidade, ele pode te libertar. E aqui entra um ponto sensível. Nem todo desejo é para ser seguido, mas todo desejo é para ser compreendido. A psique fala em símbolos. Às vezes, o que você deseja não é literalmente aquilo, mas sim o que aquilo representa. Talvez você fantasie com o proibido, porque o proibido te conecta com uma parte sua que é viva, ousada, selvagem. Talvez deseje submissão, não porque quer ser controlado, mas porque deseja descanso. Talvez deseje domínio, não porque é cruel, mas porque sente que vive o tempo todo sem voz. O desejo é a linguagem da alma pedindo equilíbrio, mas o mundo nos ensinou a calar o desejo, a controlar-lo, a tratá-lo como um inimigo. E quanto mais você luta contra ele, mais ele escapa pelos cantos da sua vida. É por isso que Jung propõe outra abordagem. Não lute contra a sombra. Converse com ela. Dê nome aos seus desejos. Escute o que eles têm a dizer, o que eles estão tentando te mostrar. Isso não significa agir de forma irresponsável ou ferir outros. Significa assumir responsabilidade por si mesmo. Significa reconhecer que, dentro de você, existe um mundo inteiro pulsando, cheio de contradições, vontades, feridas e possibilidades. Quanto mais você conhece sua sombra, menos ela te controla. E quanto mais você integra o desejo, mais livre você se torna. No fim, o desejo sexual é apenas a ponta de um iceberg. Lá embaixo, o que está realmente em jogo é a relação com quem você é de verdade, sexo e espiritualidade. Quantas vezes você viu essas duas palavras no mesmo lugar, sem conflito? A maioria das tradições religiosas separa o corpo da alma, como se o prazer fosse um obstáculo à transcendência, como se o desejo fosse uma ameaça à iluminação. Mas Carl Jung enxergava outra coisa. Ele acreditava que o impulso sexual não era um erro da natureza, era um chamado da alma. Sim, o sexo pode ser apenas prazer físico, mas ele também pode ser um portal para o sagrado, porque no momento do êxtase, do abandono, do encontro real com o outro, você escapa da mente, escapa da persona, escapa do tempo, e por um instante, você toca algo que está além de você. Jung dizia que o instinto sexual é uma das maiores energias da psique humana, e que, quando essa energia é refinada, quando ela passa por um processo que ele chamava de sublimação, ela se transforma em criatividade, arte, insight espiritual. O desejo deixa de ser só físico e se torna simbólico. Você já percebeu como a energia sexual e a energia criativa vêm do mesmo lugar? Pense nos momentos em que você está apaixonado, ou inspirado, ou completamente entregue a algo que ama fazer. Seu corpo vibra, sua mente se expande,
Sua alma se acende. Não é coincidência. É energia vital em movimento. A mesma energia que gera vida também pode gerar consciência. Jung via o sexo como parte do processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é. E esse caminho passa pelo corpo, pelo desejo, pela relação com o outro. É na intimidade que você se revela. É no toque que você se percebe. É no desejo que você se descobre humano e divino. Mas isso exige coragem. Coragem de mergulhar fundo, de sair da performance, de abandonar o controle. No sexo sagrado não existe o ator. Não existe o certo ou errado. Existe presença, entrega, consciência. E consciência é tudo o que a alma quer. É por isso que tantas tradições ancestrais como o Tantra, por exemplo, sempre viram o sexo como uma via espiritual, porque o corpo é templo e o prazer é uma oração silenciosa. Mas atenção, espiritualizar o sexo não é negar o instinto, não é transformar tudo em poesia e esquecer que somos carne. Pelo contrário, é olhar para o instinto com reverência, é entender que o impulso que te faz querer alguém também pode ser o mesmo que te move a criar, amar, transformar o mundo. Quando você se conecta com o desejo de forma consciente, você se conecta com sua força criadora, com sua alma, com Deus, seja lá o nome que você der a isso. Jung não separava o sagrado do instintivo. Ele o unia, porque para ele, o verdadeiro caminho espiritual não passa por negar quem você é, mas por integrar tudo o que você é, inclusive seu desejo, inclusive seu corpo, inclusive sua sombra. No fim, o sexo pode ser só um ato, ou pode ser um espelho, um rito, um portal. Depende de como você escolhe viver e de quanta alma você coloca no encontro. O que é o erótico? Não estamos falando apenas de sexo. O erótico é maior, mais amplo, mais profundo. Audre Lorde, poeta e ativista, dizia que o erótico é uma força da alma, uma energia que pulsa dentro de nós, querendo viver, sentir, tocar, transformar. E Jung, ainda que com outras palavras, apontava para a mesma direção. O erótico, para ele, é o chamado da alma pela totalidade. Sabe aquele momento em que algo ou alguém te atrai de um jeito inexplicável? Não é só físico. É como se algo dentro de você fosse puxado para fora. Como se algo adormecido fosse chamado à luz. É isso que o desejo faz. Ele te obriga a olhar para dentro. Não é à toa que muitas das nossas dores mais profundas nascem do amor, do desejo, da intimidade, porque é ali que nossas feridas aparecem. É ali que os complexos ganham voz. É ali que a sombra dança com toda a sua força. Mas preste atenção. O que aparece pode ser curado. O que é revelado pode ser transformado. Quando você se permite sentir o erótico como algo além do físico, ele vira um instrumento de cura, porque ele revela suas necessidades não atendidas, seus traumas, seus medos de abandono, sua fome por ser visto, por ser aceito, por ser tocado de verdade. Jung acreditava que o sofrimento psíquico muitas vezes surge da repressão do erótico, de uma vida onde o desejo foi silenciado, distorcido ou sufocado. E quando essa energia fica presa, ela adoece a alma. Por isso, o trabalho de cura passa por aí, pelo resgate do desejo, pelo encontro com o corpo, pelo direito de sentir sem culpa, sem vergonha, sem máscaras. Você já percebeu como é difícil se entregar de verdade a alguém? Não é só por medo da outra pessoa, é por medo de você mesmo, porque o encontro íntimo revela tudo, revela sua insegurança, sua necessidade de controle, sua busca por validação, sua dificuldade de confiar. Mas é nesse espaço frágil que a cura acontece, porque ali você pode deixar de atuar, pode se mostrar,
Pode ser visto. O erótico é o campo onde a alma se arrisca a ser inteira. E o mais curioso, às vezes, aquilo que te atrai, aquilo que te excita não faz sentido lógico, mas faz sentido simbólico. Você se apaixona por alguém que te rejeita? Talvez sua alma esteja tentando repetir ou curar uma ferida antiga. Você busca o inatingível? Talvez seja uma tentativa inconsciente de tocar algo transcendente. O desejo nem sempre é racional, mas ele é revelador. Ele fala a linguagem da alma. E por isso, pode ser um caminho para o autoconhecimento. Quando você para de lutar contra o que sente e começa a escutar o que sente, o desejo vira bússola, vira professor, vira remédio. E é aí que o sexo deixa de ser só um ato e se transforma em jornada. Jornada de cura, de resgate, de reconexão com sua essência mais profunda. Jung nos convida a olhar para o desejo sem medo, sem moralismo, sem neurose, porque no fim o que nos transforma não é o que reprimimos, é o que temos coragem de integrar. E o desejo é uma das pontes mais poderosas entre o que somos e o que podemos ser. Por que amamos? Por que desejamos tanto o outro? Por que essa sede de encontro, de fusão, de intimidade? Jung responderia: porque, ao buscar o outro, estamos buscando a nós mesmos. É isso que torna o amor tão fascinante e tão perigoso. Quando nos apaixonamos, projetamos no outro partes nossas que não conseguimos ver, nossos anseios, nossos medos, nossas feridas e, sobretudo, nossos potenciais adormecidos. Você já se encantou por alguém que parecia mágico, inacessível, quase divino? Talvez você estivesse vendo o seu próprio self refletido naquele espelho. A psicologia junguiana chama isso de projeção. Você não vê o outro como ele é. Você vê o que sua alma precisa que ele seja. A pessoa te atrai, mas, no fundo, o que te atrai é aquilo que falta em você. Esse é o jogo profundo das relações. A busca pelo outro revela os buracos que temos dentro, mas também mostra o que somos capazes de nos tornar. Jung dizia: encontrar a alma em outra pessoa é uma experiência avassaladora, mas ela só se completa quando voltamos essa alma para dentro de nós. Ou seja, o outro é um portal, mas o caminho é interno. E o mais curioso? Quanto mais idealizamos alguém, mais perdemos contato com quem essa pessoa realmente é, e mais nos afastamos de nós mesmos. É por isso que os relacionamentos nos frustram, porque o outro não consegue sustentar aquilo que projetamos. Ele não é nosso salvador, ele não é nossa mãe perdida, nem nosso pai ausente, nem a cura mágica que vai preencher o vazio. E quando essa ilusão cai, ou a gente amadurece, ou a gente foge. Mas há um terceiro caminho: integrar, ver que o que você projetou no outro também existe em você. A beleza, a força, a doçura, o brilho, o potencial. O outro apenas te mostrou o que você esqueceu que era. E talvez o grande aprendizado da relação seja esse. Não é sobre o outro te completar, é sobre o outro te revelar. E isso vale não só para o amor romântico, vale para amizades, encontros, paixões breves, até para rivalidades. Todo vínculo tem um aspecto simbólico. Todo encontro revela algo que estava escondido. Por isso, quanto mais consciente você está, mais seus relacionamentos se tornam espelhos. Espelhos da sua luz e também da sua sombra. Você se irrita com alguém que te confronta? Talvez você esteja fugindo de algo que precisa ouvir. Você se atrai por pessoas emocionalmente indisponíveis? Talvez ainda tenha medo de se abrir. Você se sente pequeno perto de alguém? Talvez esteja projetando seu próprio poder naquele outro. E é aí que o relacionamento vira caminho. Não de conforto, mas de verdade. O amor, o desejo, a intimidade não são distrações espirituais. São instrumentos de individuação. Eles te obrigam a sair do ego, a ver que você não é o centro, mas também a perceber que o outro não é a salvação. Vocês dois são partes de um processo,
de um jogo simbólico, de uma dança que pode levar ambos a um lugar mais inteiro, se houver coragem para olhar, coragem para ver o outro como ele é. E, mais ainda, coragem para ver a si mesmo. O desejo não é só sobre querer alguém, é sobre querer se tornar quem você pode ser. E às vezes, o outro só aparece para te lembrar disso. Sexo, uma palavra que ainda assusta, que ainda provoca sorrisos tímidos, ou constrangimento, ou julgamento, mas também uma palavra que carrega força, vida, desejo, transformação. Para Carl Jung, o sexo nunca foi apenas biologia, nunca foi só prazer físico ou função reprodutiva. Sexo, para Jung, era símbolo, era rito, era encontro sagrado com o mistério. Quando dois corpos se tocam, duas almas se aproximam, duas sombras dançam, e dois inconscientes se misturam como rios que esquecem seus nomes ao chegar no mar. Nesse momento, o ego recua, a razão silencia, e algo muito mais antigo, muito mais profundo assume o controle. Esse algo é o inconsciente coletivo, é o arquétipo do masculino e do feminino em ação. É Eros despertando psique, é Shiva dançando com Shakti, é o mito se realizando no corpo de duas pessoas comuns. Mas será que a gente percebe isso? Ou será que a gente banaliza o ato mais sagrado do mundo porque tem medo do que ele revela? Sexo nos confronta, nos tira o controle, nos mostra nossa vulnerabilidade mais exposta, nos joga de volta na infância, nas carências não resolvidas, nos medos mais primitivos. Mas também, o sexo pode nos curar, pode nos libertar, pode nos reconectar com algo que perdemos. A totalidade, no auge do prazer, não há ego, não há tempo, não há separação, há apenas presença, entrega, fusão. É como morrer por um instante e renascer com um pouco mais de alma. E talvez seja por isso que o sexo assuste tanto, porque ele nos lembra do divino e do animal. E Jung sabia, onde há tensão entre opostos, há potencial de criação. Sexo é justamente isso, a tensão entre o instinto e o espírito, entre a carne e o símbolo, entre o desejo e a consciência. Quando ignoramos esse aspecto simbólico do sexo, ele vira vício, fuga ou dominação. Mas quando o enxergamos como um portal, ele vira alquimia. Jung não queria que a gente reprimisse o desejo. Queria que a gente o integrasse, que a gente o olhasse nos olhos e perguntasse: o que você quer me ensinar sobre mim? Porque o desejo não mente. Ele aponta para partes nossas que ainda não nasceram, para vazios que querem ser preenchidos não por alguém, mas por integração interna. Talvez o sexo não seja um fim, mas um meio de lembrar o que somos. Fragmentos de luz querendo se unir, partes separadas querendo voltar à unidade. O sexo, quando vivido com consciência, vira meditação, vira espelho, vira renascimento. É o self chamando, sussurrando: pare de fugir de si mesmo. O que você procura no corpo do outro sempre esteve dentro de você. E quando entendemos isso, o sexo deixa de ser tabu e vira caminho. Um caminho de sombra, sim, mas também de luz, de dor às vezes, mas também de transcendência, porque no fim, como disse Jung, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. E talvez o sexo seja justamente isso, transformação, do eu que era para o eu que pode ser, do desejo inconsciente para a consciência desperta, do instinto bruto para o sagrado encarnado. E você, está pronto para atravessar esse portal? Se esse mergulho na psique tocou algo em você, não ignore. Curta, compartilhe e se inscreva para continuar essa jornada ao inconsciente. E lembre-se, aquilo que você evita pode ser exatamente o que precisa ser visto.